Dando início mais um vídeo, então, a gente vai falar sobre um tipo de investimento que são os ETFs. Vou só botar na tela cheia aqui. Os ETFs, então, são Exchange Trading Funds, são fundos negociados em bolsa. São tipos de investimentos que espelham o índice de referência. Ou seja, se a gente tem um índice futuro do Bovespa, a gente tem um ETF que referencia todas as empresas ou que estão dentro dele. Contém a carteira teórica do índice referenciado com a tendência de mesmo desempenho. Ou seja, se o índice futuro tende a estar em alta, o ETF dele, que é a carteira de desempenho, também tende ao crescimento. A diferença é que no índice futuro a tua alavancagem é muito maior e no ETF não. Tá? Então se tornando até barato a questão do investimento e com risco menor. O objetivo então é rentabilizar o investimento de acordo com o índice referenciado, ou seja, tu vai apenas rentabilizar com o crescimento dele, não tem ideia assim de dividendo, outra coisa mais assim, conforme o desempenho. O exemplo então que eu separei aqui é o Hash 11, tá? Ele representa a carteira teórica baseada em cripto. A composição dele então é a base de Bitcoin, de Ethereum, Litecoin, Cash, o Link e a XN, e que é estelar. Então, conforme o desempenho desses ativos aqui no futuro reflete no ETF. IVVB11 é a carteira teórica do SP500. Tá? A composição dele então é a partir de Coca-Cola, Apple, Meta, Google, Amazon, Johnson, Visa, Walt Disney, assim, entre outros, porque essa questão são só os destaques, mas é toda a carteira praticamente norte-americana. BOVA11 é a apresentação do índice brasileiro do Ibovespa. Então, como exemplos aqui, a gente tem desempenho de Itaú, Bradesco, Petrobras, Banco do Brasil, Magazine Luiza, entre outros, tá? Então, conforme o desempenho do índice nosso futuro, o ETF tende a seguir o mesmo plano. As minhas referências, então, com base nisso, eu separei um e pode ser interessante começar a olhar nele, que é o IVVB11. Deixa eu ver aqui no... Tá. De 2020 para cá, ele teve uma alta até quase R$ 300. Que isso é. Deixa eu botar nesse outro aqui para demonstrar o valor das coisas. Ó, Bova 11, ó. O custo dele é R$ 100 hoje. Se tu fosse no mercado alavancado, estaria trabalhando com 22 mil, né? A cada 5 tickets ainda, mais ou menos R$ 1, se não me engano. Então, a alavancagem de lá, o risco muito maior do que trabalhar com um ETF que pode analisar com mais calma e ter um melhor desempenho. Tá fechando mais ou menos em 7 mil. O índice futuro está mais ou menos em 111, então a tendência de alta segue. Voltando para o IVB, que é a relação ao SP500, tá? Como agora o Fed, os juros tendem a estar mais estabilizados, assim, não tem mais até o momento alta de juros, então pode ser que seja uma oportunidade de investir em mercado alavancado. Bem, teve seu topo em R$ 300, agora ele retorna aqui numa média de 50%, mais ou menos. E no último semanal,
ele já começou a fechar mais acima. Tá? Essa resistência aqui, ó, esse canalzinho aqui, ele começa já a ser um pouquinho mais de alta, tá? A gente tem esse candle aqui, semanal, que a princípio ele é vendedor. Tá? Então pode ser que ele volte a encostar aqui na média de 500 e pode querer começar a querer subir. Ou simplesmente parar aqui. Se ele parar aqui e começar a subir para cá, então a gente tem uma boa oportunidade de quebra. E quem sabe ele trabalhar na alta, tá? Outra coisa que a gente pode dar uma olhadinha aqui é quando a gente pega essa queda aqui. Ó, ele bate no 61 e volta, tá? Tudo bem, a gente tem um topo duplo aqui, tá? Mas a gente tem que ver se ele não vai ter uma formação de fundo duplo aqui com relação ao alto. Então, as próximas semanas ainda vai ser um pouco mais decisivo. É um fundo que é bom ficar de olho. Então, possivelmente rompendo esse segundo 68 aqui, ó, desse topo duplo aqui, pode ser que a gente venha até uma alta no IVV. Ou ele pode estar querendo fazer isso aqui. Gente, entrou aqui. Que seria um dos ideais como marcador, né? Que ele fizesse esse movimento aqui, delineando a famosa xícara. Mas aí a gente tem que acompanhar por um bom tempo até dar um gatilho de entrada. Tá? Por enquanto, um gatilho de venda, a princípio uma possível ainda venda aqui, pode ter uma queda, uma correção aqui, ou fechar mais aqui, ou não ultrapassar e voltar a subir e quebrar essa resistência longa aqui que eu tracei lá do ano passado, tá? De janeiro. Se vier assim, então pode ser possivelmente para alta. Outra comparação para pegar um pouquinho melhor isso aí é olhar o próprio SP500, tá? Também vem um pouco lateralizado e aqui é aquela mesma situação, ó. A gente vem aqui e começa a enxergar uma xícarazinha aqui, tá? Rompendo aqui, também o SP500 pode vir para alta. Novamente, aqui não tem muito tá? Então ainda pode ter uma correção aqui para fazer a alça e depois vir para cá, tá? Mas é analisando com cautela semana a semana ou dia a dia para saber. Mas é isso. Fica a nossa apresentação então dos ETFs com uma carteira de investimento diversificado dos índices futuros, representando até um menor risco para o investidor. Mas a gente agradece.